rapidamente Por aqui. gentileza, mestre, por gentileza. Olha só, eu tenho um livro aqui que infelizmente não está em português ainda, mas é do Gary Land, chamado El Mundo de Ellen White, O Mundo de Ellen White, de Ellen White. Ele tem um artigo muito interessante do pastor Carlos Schwantz, capítulo 5, e ele tem um trecho no início, eu estava lendo esses dias aqui, esse livro até estava citando com o pastor Gilberto e com o pastor Eleazar também, nesses dias que nós fizemos uma live aqui. E ela diz assim, né, aqui tem uma citação, ele fala sobre o surgimento das cidades nos Estados Unidos e o crescimento desordenado das cidades, e como os Estados Unidos foram de uma nação agrícola para uma nação urbanizada e os perigos que isso levaram também. E faz uma citação que eu achei muito legal, é do Ministério da Cura da senhora White, né? Está aqui em espanhol, não sei se aí o pastor Stênio pode me dizer se é a mesma paginação, página 281 e 282 da edição em espanhol. Diz assim: a vida nas cidades é falsa e artificial. A intensa paixão pelo dinheiro, o turbilhão e a busca dos prazeres, a febre da ostentação, o luxo e a prodigalidade são outras coisas, outras tantas forças que impedem a maioria da humanidade de cumprir o verdadeiro papel da vida. Olha que coisa forte, que interessante que a Ellen White diz. Depois ela diz assim, ó: abrem a porta a uma infinidade de males e exercem sobre a juventude um poder quase irresistível. Uma das tentações mais sutis e perigosas que assaltam as crianças e aos jovens nas cidades é a busca dos prazeres. Muitos são os dias de festa, os jogos, as corridas de cavalo, arrastam a milhares, e o turbilhão das excitações e do prazer os distraem dos austeros deveres da vida. O dinheiro que deveria economizar-se para melhores fins é desperdiçado em diversões, devido à atuação das companhias monopolizadoras e os resultados das confederações aí ela fala dos sindicatos e das folgas, das greves, as condições da vida na cidade se fazem cada vez mais difíceis, né? E aí eu achei muito interessante que ele vai descrevendo, e a Ellen White olhando Deus nesse momento através da sua serva, ele coloca de uma maneira muito clara que nós precisamos ser muito previdentes e olharmos para como a vida urbana vai se desenvolvendo, para que esse desenvolvimento também seja uma das variáveis que nós colocamos na nossa decisão de sair das grandes cidades. Desde a época dela, essa decisão já deveria ter sido tomada. Eu fiz o caminho inverso, né? Eu estava no interior, na época, quando eu estudava teologia, quando eu estava ali no NASP, e vim para São Paulo. Queridos, é algo só pelo chamado, só pelo ministério mesmo, porque para vir para São Paulo é algo, assim, eu sou nascido em São Paulo, mas imagine o seguinte, eu demoro 1h30 para ir para o Vejam Só quando eu gravo um programa. Quando eu vou gravar lá uma participação do Vejam Só. E eu estou a 20 quilômetros de lá. Além disso, no caminho, e esses dias para vocês terem rapidamente aqui, por que é tão importante sair das cidades, mas sair das cidades e não deixar as cidades ao prazer de Satanás e na mão dele. Fui ali numa casa de comida árabe junto com meus filhos e com uns amigos que estiveram aqui em São Paulo, ali no centro de São Paulo. E escolhemos ir sábado à noite. Foi a pior coisa que nós fizemos. A dissolução ali no Largo do Arouche, ali próximo do centro de São Paulo, é algo impressionante. Nós, para sairmos, eu tive que falar, fiquem aqui dentro, fomos eu e o amigo, passamos lá por dentro da bagunça, fomos buscar o carro no estacionamento para dar a volta para que a família não passasse para ver o que estava acontecendo. A cidade, infelizmente, em decorrência da sua falta de manutenção, falta de planejamento urbano, e não apenas isso, mas pela ação do inimigo, ela tem se transformado no pior lugar para que nós vivamos. No pior lugar. Mas é o celeiro no qual nós precisamos ir pregar. Não há pessoas ali que estão destruídas e morrendo, e que muitas vezes você precisa apenas dar a mão e dizer para elas assim, olha, aí no meio da bebedeira, das drogas, da prostituição e etc., dizer para elas assim, há um Deus que te ama, viu? Há um Deus que te ama imensamente. E ele está com as mãos estendidas para você, e as mãos dele estão ensanguentadas. Isso é importante com relação à nossa saída da cidade. É como a irmã White descreve no Patriarcas. Enoque saiu, mas ele continuava preocupado com as pessoas que estavam ainda vivendo lá nos vales. Pastor, muito